Senhoras e senhores, Estamos ao vivo. Olha, mas já. Você saiu me cortando. Foi mal. É que eu vi que estávamos ao vivo. Valendo. Peraí que o meu deu uma travadona aqui, tá todo mundo parado pra mim. Que tô normal. Aqui tá todo mundo travado, peraí. Agora foi. O BD tá travado. Não, eu tô parado. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Money Club. Estamos aqui mais uma vez com os nossos analistas, Andrei Bedene e Patrick Pereira. E no episódio de hoje, a gente vai falar de Bitcoin. E vamos falar de Bitcoin para iniciantes. Mas antes disso, a gente vai falar das notícias da semana. Então, senhores, o que aconteceu na semana no Bitcoin? Bom, temos aí, continua a pegada com El Salvador, né? El Salvador continua trazendo esse trend de Bitcoin e muita gente aí da América do Sul e os países pequenos se mexendo. Nós temos o Paraguai, que já sinalizou, Panamá, que disse que não pode ficar para trás, porque eles querem ser um hub de negócios e de tecnologias. O México pediu agilidade também para entrar, a presidente da Tanzânia também, e Colômbia também já se manifestou também em relação aí que eles precisam também estar aderindo aí à tendência da nova tecnologia financeira. Isso aí. Há vários países sinalizando para acelerar, né, o processo, para acelerar a adesão do Bitcoin. O Brasil também está pedindo para acelerar, mas para acelerar a regulamentação, né? Tributação e essas coisas. Não o Brasil, né? É um cidadão especial aí que pediu, né? Um deputado extremamente eficiente aí que pediu uma regulamentação para o Bitcoin, mas nem vale a pena comentar. Nem vamos dar Ibope para isso, tá? Porque ele fez isso para ganhar Ibope. E se a gente falar dele aqui, falar o nome dele, a gente está dando Ibope para ele, vamos ignorá-lo. Que é a coisa que ele mais despreza na vida é ser ignorado. Exatamente. Então, agora que a gente já viu que o Bitcoin, as coisas estão acontecendo, não está nada parado, o mundo de cripto não para, na verdade, né? O Elon Musk voltou a twittar. Justamente, Elon Musk também tweetando. Elon Musk voltou a twittar e as notícias, como sempre, distorcidas. Bitcoin volta a subir depois do tweet do Elon Musk. Eu já falei para vocês no meu canal, nos meus vídeos, presta atenção. Bitcoin estava em tendência de baixa, ele tweetou e continuou baixando. O Bitcoin estava em tendência de alta. Quem assistiu o meu vídeo lembra, eu falei, não tem dead cross, não tem bear market, estamos em ciclo de alta, é um bear trap. Fundo 28, fundo 31, fundo 33, bottom, vai para cima. Falei, não falei? Agora, quando já estávamos já perto do 40, ele tweetou. Mas as notícias falam. Elon Musk tweetou, Bitcoin caiu. Elon Musk tweetou, Bitcoin subiu. Preste atenção na narrativa, tá? Ele não move mercados, tá bom? Preste atenção nisso. Todo mundo fala, né, que o poder que ele tem, né, cara? Mas, na verdade... eu acho que uns 2, 3%, talvez ali naquela hora ali, mas não que ele impulsionou para cima. Né? Não tem... Claro que não. O estrago que é feito com a narrativa da notícia é mais forte do que o tweet dele em si. Sim. Entendeu? É igual quando as notícias da China, do ban, a catalisação que se cria na narrativa da notícia, que é para criar esse impacto, né? É o FUD, né? É o FUD, o famoso FUD. Outra notícia que temos também é o Michael Saylor, né? Que ele não só conseguiu os 400 bilhões, como conseguiu 500, e tinha um bid de 1,6 bilhões, e agora ele abriu uma rodada de venda de ações da empresa de mais 1 bilhão, ou seja, mais din-din para comprar mais o Bitcoin. Michael Saylor está imparável. Eu quero é comprar, está comprando, cara. Como é que eu compro mais? Isso aí, e olha só, ele sempre dá um jeito, né, cara? Isso mostra que vontade move montanhas. Cara. Incrível, sempre aparece mais dinheiro para ele comprar. Então, aqui para a gente seguir com a nossa pauta, eu acho que vale a pena explicar que a gente começou o podcast porque, né, muita asneira, né, cara? A gente ouvia muita asneira, a gente cansou de ouvir asneira. E
resolvemos fazer o podcast. Então, para educar quem realmente não sabe nada de Bitcoin, quem não sabe nada de cripto, para não ouvir qualquer um, né, e já tecer conclusões aí precipitadas, a gente resolveu fazer uma pauta hoje para esclarecer vários pontos do Bitcoin. Então, a gente vai começar aqui o primeiro aqui, o que é Bitcoin? Então, Patrick, o que é o Bitcoin? Bitcoin é um e-cash, é um dinheiro eletrônico. Ao longo dos anos aí, a comunidade de criptografia sempre tentou criar uma versão eletrônica do dinheiro, que era a única coisa que precisava para a economia da internet, porque a internet, de certa forma, ela descentralizou muito parte do poder, dando poder para o povo, e o que faltava na internet era uma possibilidade de você trocar dinheiro sem precisar contratar um serviço, um dinheiro eletrônico que funcionasse na internet, assim como você pode usar o dinheiro de papel para fazer algum negócio pessoa a pessoa, sem precisar pedir autorização para ninguém, nem sem contratar serviço nenhum. E ele nasceu, é a primeira moeda bem-sucedida da criação de um dinheiro eletrônico. Esse é o Bitcoin. Okay. Ponzi. O Bitcoin é esquema Ponzi? Então, eu já ouvi isso aí também. Então, o pessoal critica o Bitcoin, fala que o Bitcoin é Ponzi, fala que é pirâmide, que são termos sinônimos, né? São coisas diferentes, mas similares. Ponzi, o nome do cara Ponzi, ele deu um golpe lá na Europa, ele vendia terras que estariam na América, que valeriam muito, estariam dando muito lucro, ele prometia um retorno esplendoroso, e as pessoas compravam, investiam nessa terra, e daí ele atraía novos investidores, com o dinheiro do novo investidor, ele pagava o investidor antigo, o investidor antigo saía fazendo propaganda dele, dizendo que tinha ganho um monte de dinheiro, e isso atraía novos investidores, até que uma hora chega e fica insustentável. Assim como a pirâmide também, né? Então, não tem nada a ver. Então, você veja só, uma pirâmide, um esquema Ponzi, você precisa de novos para pagar os velhos, ou seja, sempre há um débito. Na pirâmide também sempre está inflado. A pirâmide, por exemplo, como que a pirâmide quebra? Se não entrar novos para pagarem o de cima, ela quebra, e se sair todo mundo, ela quebra, porque não tem liquidez, não está todo mundo pago. Então, o que acontece no Bitcoin? Se não entrar ninguém novo, não quebra, o mercado pode não subir, porque se não houver crescimento do mercado, ele vai ficar estagnado, e se todo mundo sacar, tá todo mundo com Bitcoin, porque não tem como ter 2 Bitcoin ao mesmo tempo, né? Ou o Bitcoin está com o Andrei, ou está com o Semi, ou está com o Patrick, não tem como estar com nós três. E se você, no sistema financeiro de reserva fracionária, isso acontece. Não existe o dinheiro que está na conta. O dinheiro que está na sua conta é um número, se todo mundo for sacar, esse dinheiro não existe, certo? Então, poderíamos até, inclusive, sugerir que o sistema financeiro global, assim como o sistema previdenciário global, é sim uma pirâmide, porque ela não é líquida, ela não é possível liquidar. Então, você está me dizendo que o Bitcoin é mais seguro que o sistema financeiro global. Então, o pessoal que tem medo aí de Bitcoin, de cripto, deveria ter medo do sistema global, não do Bitcoin. Perfeitamente. Eu costumo falar, eu não tenho falado muito nisso, porque eu estou tentando preparar um vídeo para mostrar isso, realmente. As pessoas deveriam estar com medo de para onde o sistema financeiro global está caminhando e para todas as suas fragilidades e ineficiências que cada dia mais estão expostos, e não tão preocupado com o preço do Bitcoin. Porque o preço do Bitcoin, ele é volátil, mas o mais interessante é que você o possui, né? Imagine o seguinte, o que dá utilidade para o negócio é a usabilidade dele. Então, vamos pensar em termos de Zimbábue, quando não tinha moeda, e começou a se usar o Bitcoin, e o Bitcoin se pagava ágio muito grande, porque ele criou usabilidade, ele funciona em mercados de caos, ou seja, onde não é economia, então ele cumpre a proposta dele. Então, veja só, digamos que você tenha um saco de arroz, e o preço do saco de arroz está flutuando. Mas você sabe
que daqui a pouco não vai ter nem real, nem dólar para comprar arroz, porque isso aí vai virar sem valor. Dá uma olhada, pesquise vídeos artesanatos com bolívar. A moeda da Venezuela, que é o bolívar, não está servindo para nada. As pessoas jogam fora, as pessoas estão juntando maços de bolívar para fazer artesanato no lugar da palha, porque é mais barato que a palha. E para vender para os turistas bolsas e artesanatos feitos de bolívar. Então, você veja só, em um cenário desse, interessa ter um saco de arroz. Não interessava... 10 anos atrás, alguém estava preocupado com a cotação do arroz frente ao bolívar. 5 anos atrás, estava preocupado com a cotação frente ao bolívar. Hoje, quem tem saco de arroz está rico. É assim por isso que tem gente muito empolgada com o Bitcoin, porque sabe para onde caminhamos em termos de economia mundial. O importante é ter o Bitcoin. Um Bitcoin vale um Bitcoin. Né? Ok. E quantos Bitcoins existem? Tem gente que fala 121. Em circulação ou quantos existirão a vida toda? Os dois. Vamos ver aqui em tempo real. Hoje em circulação tem 18,7 milhões de bitcoins. E, historicamente, o potencial máximo de produção de bitcoins são 21 milhões de bitcoins. Ok. E tem a estimativa de quando que a gente vai alcançar os 21? Calculando que ele é feito em recompensas por bloco a cada 10 minutos e a recompensa cai a cada 4 anos, a estimativa é que o último bloco de Bitcoin de recompensas seja minerado em 2140. 2140. Visionário. Não é visionário, é a conta. Então, mas o Satoshi, quando projetou, né, tipo, ele fez um esquema de halving, né, e de ir quebrando pela metade, tipo, putz, você vai acabar lá em 2140. Imagine, ou seja, até 2140 você ainda vai poder comprar um Bitcoin fresco. Sim. Vai ser bem concorrido. Você não sei. Não sei quem vai poder comprar, né? Alguém vai minerar. Alguém vai minerar. E alguém vai comprar. Quanto estará valendo um Bitcoin fresco? Nesse momento, as recompensas por bloco estarão pagando frações também, né? Serão satoshis. É verdade. A gente estima que o último satoshi minerado em geração, 2140. E daí, aqui cabe uma pergunta, que daí muita gente pergunta, sim, claro, a longo prazo todos estaremos mortos, né? A não ser que a empresa do Peter Thiel aí realmente consiga deixar a gente eterno. Então, a pergunta que sempre o pessoal traz, sim, mas e o minerador vai viver do quê? 2140, o Bitcoin se consagrando como uma economia global, seguindo essa narrativa que a gente traz, tendo o último satoshi gerado, minerado, nós temos toda a economia em circulação. O minerador vai viver de FII, das taxas. E daí imagine que essa rede é tão grande que nesse ponto estará ganhando mais dinheiro de taxa do que da geração em si. Faz sentido? Ok. E de onde que vem o valor do Bitcoin? Por que o Bitcoin vale tanto? Fala aí, BD. Foi mais ou menos o que você falou agora, né? É pela usabilidade e pela escassez também. Sim, então, imagine demanda. O ouro tem o preço do ouro, porque a extração dele da natureza é muito difícil, achar novas minas é muito difícil, e a demanda por ouro é maior do que a produção de ouro. Então, você tem todos esses elementos. Dificuldade de trazer ele para o mercado, que é minerar, e a escassez dele e a demanda por utilidade no mercado. O ouro, ele tem utilidade hoje como para joia, para semicondutores e como reserva de valor. O Bitcoin, ele tem uma dificuldade de extração também, da geração dele através da mineração, que são fatores computacionais que são realizados para minerar ele, e ele é escasso pela produção, porque você veja só, nós temos já 80% dos Bitcoins
em circulação e nós temos 1,3% da população mundial exposta ao Bitcoin. E essa demanda cresce. Então, vamos falar em 10% da população, que valor vai se gerar. E a usabilidade dele só cresce. Então, tipo assim, ele está sendo usado, ele não só é guardado. Então, a utilidade do Bitcoin hoje, como dinheiro eletrônico na internet, que ele funciona muito bem, como sistema financeiro cross-border e como reserva de valor. E aí você tem, né, 80% mais ou menos já minerado, certo? Sim. Só que boa parte está perdida em carteiras. Sim, nós temos os bitcoins zumbis, né? Que a pessoa esquece a chave, ou que o cara lá que botou no HD em 5, 6 anos atrás, e estava tentando pedir como é que é? Não seria uma notificação lá, uma autorização para poder entrar no lixão e revirar o lixão para achar o HD dele que ele jogou, sei lá quantos anos atrás. James Howell, se eu não me engano, o nome do Felizardo. Então, por mais que a gente tenha ali uns 18 milhões já minerados em circulação, não são isso, né? Nós temos aproximadamente 4 milhões de bitcoins zumbis. Que a gente não sabe se está perdido ou se nunca se movimentou. Que nem agora, uns dias atrás, teve duas grandes movimentações, né? De bitcoins de geração Satoshi, né? 2 carteiras baleias, né? Que falaram. É que assim, como o Satoshi Nakamoto ele se afastou em 2011, todos os bitcoins que estão parados e não foram movidos até agora, dessa geração é chamada de bitcoins de geração Satoshi. Teve uma movimentação de uma carteira dessas. Teve uma que era de 2014. 2014. O cara comprou em 2014, não sei quantos mil bitcoins, e aí moveu semana passada. Enfim, 80%, mas boa parte não, uma parte está ou parada ou perdida. Então, isso gera mais escassez, né? Sim, gera mais escassez, porque você tem mais de 20% fora de circulação, né? Então, você gera mais demanda e tem menos produto para entregar, né? Ok. E por que o Bitcoin subiu? Tipo, por que o Bitcoin tem o valor? Porque é usado, é difícil de extrair. E por que ele sobe? E vai subir mais, aproveitando já, né? Que no fim, quanto é isso que todo mundo quer saber? É isso, né? Oferta e demanda. O mercado está crescendo, mais pessoas estão vindo. É isso. Nós temos 2 percepções de mercado. A mais básica de todas é oferta e demanda. O mercado funciona em oferta e demanda. Agora, uma pergunta que cabe, então, é por que a demanda aumentou no Bitcoin, né? Neste momento. Então, você vai concluir que a demanda aumentou em todos os produtos que têm valor em termos de usabilidade direta pelo usuário. Então, se a gente vê, as commodities também subiram. Por que as commodities subiram? Soja subiu, carne subiu, milho subiu, madeira subiu, ferro subiu, tudo subiu. Imóvel subiu. Hoje, para você construir uma casa nos Estados Unidos, eles já fecharam a pesquisa, está 60% mais caro do que no ano passado. Aqui no Brasil, está a última conta que eu recebi de um construtor, ele falou que estava em 38%. Então, o cara construiu uma casa no passado, vai construir a mesma casa esse ano, é 38% mais caro. Por que subiu? Aí você vai começar a abrir seu olho que existe um cenário global de inflação, e isso não subiu só aqui no Brasil, subiu no mundo todo. O mercado de madeira, o mercado de ferro, o mercado de commodities de grão, de carne, de construção civil. Por quê? Porque esses produtos, eles são necessários, não são supérfluos. Então você tem um cenário de inflação, e é por isso que o Michael Saylor não para de comprar Bitcoin, porque ele precisa se proteger. E o dinheiro que está recebendo inflação, então nós temos na primeira vez na história recente uma previsão aí do dólar chegar a 15% de inflação ao ano, né? Uma coisa que nunca se viu. Nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, era capaz a pessoa ficar rica só segurando o dólar no Brasil.
cara não precisava fazer nada, ele só acumulava dólar. Tudo que ele comprava, ele guardava dólar. E o dólar super valorizava frente aos nossos cruzeiros, aos cruzados, e o cara ficava rico segurando o dólar. Hoje, se ele ficar segurando o dólar, ele fica pobre. Então, o que acontece? Começa a se descobrir que o Bitcoin funciona, começa a se descobrir os elementos ímpares do Bitcoin que tornam ele como uma alternativa muito boa, porque tipo, ele não pode ser confiscado, ele não pode ser manipulado por governo, ele não pode receber intervenção, e você pode possuí-lo de verdade. E eu já falei isso. É a primeira vez na história que o ser humano pode possuir algo além do seu conhecimento. O resto tudo podia ser tirado dele. Então é a primeira vez na história que você pode possuir uma reserva de valor e alguém não pode tirar de você. Ok. Outra coisa que falam muito do Bitcoin, que criticam, inclusive a lei lá do fulano cita isso como um dos riscos do Bitcoin, é que onde que o Bitcoin é aceito, porque né, isso é usado para crime, lavagem de dinheiro, isso aí é moeda da Deep Web, não sei o quê. Então, bom, agora que né, El Salvador, Panamá, Paraguai, todo mundo está começando a aceitar, isso traz legitimidade para a moeda, mas além desses lugares, onde que o Bitcoin já é aceito? Porque né, El Salvador é uma economia pequena, né, como a gente falou no último episódio também, né? Então, além de El Salvador, Panamá e tal, tem algum lugar onde o Bitcoin já é aceito? Você basicamente, cara, teria que perguntar onde você não consegue usar Bitcoin, não se aceita o Bitcoin, onde ele seria proibido e criminalizado. Vamos começar do começo, essa narrativa de que o Bitcoin é a moeda da Dark Web, da lavagem do dinheiro. Já foi feita pesquisa. O crime organizado prefere dinheiro. Prefere as caixas de dinheiro. Prefere dinheiro e papel. Não dá para rastrear. O Bitcoin, ele é anônimo, ele mantém a privacidade da carteira, mas a carteira pode ser rastreada, da onde está para indo e começar a perseguir o dinheiro. Inclusive, existem algoritmos para rastrear isso de formas infinitas. Né? Ele não é irrastreável. Ele é anônimo, ele mantém a privacidade daquela carteira. Se alguém não publicar, eu sou dono dessa carteira, você não sabe de quem que é aquela carteira, certo? Mas todo mundo sabe que aquela carteira tem X bitcoins e tal. E já foi feito pesquisas que o crime organizado prefere dinheiro. Inclusive, o volume de criptomoeda usado no crime organizado é muito baixo, porque a liquidez, em termos de crime organizado, eles movimentam trilhões. O mercado de criptomoedas são inteiro, em todas as moedas e as shitcoins possíveis, agora, né? 1,4 trilhões, eles não têm condição, entende? Então, por exemplo, moedas que eles poderiam movimentar bilhões, tem o quê? Meia dúzia de moedas, entende? 20, talvez. E com o mercado sem balcão para fazer isso peer-to-peer, isso é muito mais trabalho do que o sistema que eles já têm funcionando de moeda, de carregar dinheiro para lá e para cá. Então, isso é uma narrativa distorcida, como todas as que acontecem com o Bitcoin para atacar. Como diria Schopenhauer, toda a verdade passa por 3 processos. Primeiro, ela é ridicularizada. Nossa, você comprou um bit o quê? A moeda de brincadeira no videogame? Bitcão. Segundo, é combatida com violência, né? Você desmoraliza a verdade, você critica a verdade, você ataca a verdade, você proíbe a verdade, você cria leis da verdade. E o terceiro estágio é reconhecida como verdade absoluta, porque sempre funcionou e sempre era sólido. E a gente vê o Bitcoin passando por isso, naturalmente. Onde você pode usar Bitcoin? Existem pouquíssimos países no mundo que você não tem uma exchange de Bitcoin, onde você possa negociar Bitcoin, onde você não encontra um mercado de balcão com Bitcoin, que você possa fazer um peer-to-peer Bitcoin. E a aceitação no comércio, países onde o sistema bancário é precário, como Filipinas, leste asiático, África, Bitcoin começa a virar o carne de vaca, o pão de cada dia. Esses dias nós estávamos num fórum falando com um cara filipino, perguntando, no comércio de rua, quantos aceitam Bitcoin? Ele falou 4 em 5 o comércio de rua aceita Bitcoin, porque o sistema bancário lá é caótico. Então você vê que o Bitcoin, onde é desbancarizado, ele chega e domina.
porque ele funciona, né? Você não precisa pagar taxa para ninguém, 2%, 3% para ninguém, né? Você recebe na hora, está na tua conta, não pegou nota falsa, tem uma série de vantagens. O cara segura uma parte, valoriza, faz uma reserva e tudo mais. Então, você vê que ele vem funcionando muito bem e cada dia mais a adesão é maior. Será que a gente poderia dizer que nesses países o fato das pessoas terem que usar, porque é uma necessidade, elas terem que usar o Bitcoin, automaticamente também elas passam a ter, elas se sentem, tipo, elas são meio que obrigadas a passar por uma educação financeira? Entende? Porque a adesão tecnológica cada vez é mais rápida, né? Deixa eu abrir uma imagem aqui. Porque quando ela passa a usar o Bitcoin, provavelmente foi alguém que chegou para ela e explicou e ensinou, isso aqui é o Bitcoin, funciona assim, assim e tal, e meio que junto ela vai falar que pode valorizar e, enfim, eu acho que talvez não faça sentido, mas pode ser que nesses países, junto com o Bitcoin, vem um fator de educação financeira. Ela vem naturalmente, mas que elas estão sofrendo naquele governo. A inflação, a moeda não vale nada. Faria sentido, eu acho. Cadê? Ela tem que aprender a manusear, os cuidados. Sim, então veja bem, um comércio aqui no Brasil, ele vai ter mais dificuldade de aderir ao Bitcoin porque ele já tem uma máquina funcionando para ele, concorda? Concordo. Então, agora ele lá não tem. Uhum. Ele aparece, o Bitcoin aparece para ele como a primeira alternativa para ele resolver o problema dele. E aí que você percebe que o Bitcoin ganha vantagem porque ele não tem alternativa, né? Ele não precisa ser... agora eu não vou lembrar a frase de quem que é. Puxa vida, eu não vou lembrar. Mas ele falava bem assim, o homem do futuro, que vai dominar o futuro, não é aquele que sabe aprender, é aquele que é capaz de aprender, desaprender e aprender de novo. Uhum. Porque a nova tecnologia, às vezes, você tem que desaprender o que você acha que é bom. Porque se está funcionando para você, imagine assim, o lojista aqui está funcionando para ele, o sistema está funcionando para ele. Ele está acomodado. Exato. Quem está de olho na próxima tecnologia é quem não está acomodado. Certo? Então, você veja assim, na África, o cara não tinha telefone fixo. Quando chegou o celular, ele aderiu facilmente ao celular. Ele não estava acomodado no fixo. Dá para ver essa curva aí? Dá? Então, essa curva, isso daqui é a curva histórica aqui, ó, dos últimos 110 anos das tecnologias que vieram. Telefone, TV, e aqui é a curva de adesão da população global. Então, você veja só, taxa de adesão. Então, começava, né? Então, vamos pegar aqui, ó, telefone começou, subiu, estagnou, depois subiu. Agora, vamos pegar aqui, a partir dos anos 90, a partir de 2000 aqui, as últimas tecnologias das últimas 2 décadas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que a explosão da curva é praticamente em linha reta. As curvas antigas, a adesão era lenta, né? Tinha uma espichada e depois ela vinha se consolidando. E a gente vê que aqui, ó, a partir da internet, ó, a curva ela é uma curvinha pequena aqui embaixo, depois ela explode verticalmente. Então a gente pode perceber que as últimas tecnologias das últimas 2 décadas, elas são muito verticais. A adesão é muito rápida, né? A gente vê aqui, ó, tablet, câmera digital, micro-ondas, smartphone, ó, o smartphone está aqui, ó. Bum! Uhum. Menos de uma década, quase 90% da população. E o Bitcoin é essa minhoquinha aqui, ó. Só que ela era uma minhoquinha que se arrastava, começou a criar tração aqui, e provavelmente nos próximos 10 anos ela vai fazer o que o smartphone fez. Que tudo que ela precisa é um sinal de internet, né? Bum!
Então, as tecnologias, depois que elas criam as interfaces user-friendly, depois que elas se tornam mais amigáveis, elas funcionam. Porque elas explodem. Porque o que acontece? Nesse estágio preliminar aqui, todo mundo quer saber como funciona. Micro-ondas, como é que funciona esse negócio aí? Telefone sem fio, telefone celular, como é que funciona? Depois que vem essa, ninguém mais tá nem aí como é que funciona. O cara não tem a menor ideia como é que ele clica numa tela e o e-mail dele vai parar no Japão em menos de 30 segundos, entendeu? Ele só usa a tecnologia. O cara não quer nem saber como é que funciona o motor a combustão, ele usa a tecnologia. Não tá nem aí como é que o micro-ondas, ele só quer apertar o botão e esquentar o sanduíche dele. Então, isso mostra que estamos muito na infância, porque todo mundo ainda está preocupado o que é, como é que funciona e tal. Hoje, a pessoa pega o celular, ela usa e-mail, ela usa internet e ela nem sabe como funciona a internet, como funciona e-mail, como funciona instant message. E nada impede ela de usar, né? E nada impede ela de usar. Entende? Ok. E continuando eu acho que o ponto do BD no começo era mais a questão de as pessoas precisarem se educar em relação ao Bitcoin, pelo menos nesse momento de... Então, esse estágio inicial, a necessidade de se educar, mostra que você está na infância de um trend tecnológico, certo? Porque, por exemplo, se você chegou na internet nos anos 90, no primeiros 5 anos ali, igual eu, você não tinha como não se educar, né? Você tinha que saber instalar um modem, você tinha que ligar ele na linha telefônica, você tinha que fazer a descagem ali, saber o custo da ligação, aí você tinha que... Eu não vou nem falar quando eu usava internet, rede de e-mail via BBS, que é uma coisa muito pré-histórica. Mas você imagina, tipo assim, aí você tinha que instalar um servidor de e-mail, ou IMAP, ou POP3, configurar o dito cujo, né? Tinha uma série de coisas que não tinha como não entender para usar. Essa é a fase nerd. Essa é a fase onde não há interface, essa é a fase onde a tecnologia não é user-friendly, ela não é amigável, ela não é invisível para usar, certo? Isso é um indício que estamos na infância. Hoje, você pega o celular, você só pergunta qual é a senha do Wi-Fi, você não tem que saber qual o protocolo que está usando ou não, você configura ali, põe Gmail, você não sabe se é IMAP, se é POP3, se usa SMTP, você só usa. Entendeu? Então, essa já é a fase de adesão em massa. Ou seja, ainda estamos criando... É como se a gente tivesse os caminhões, mas ainda não tivesse as autoestradas. E eles só estão circulando em pequenos trechos ainda. Mas estão se construindo as vias. É aí que começa a entrada das empresas, dos investidores institucionais, porque eles veem a oportunidade de criar essas estruturas para que venha a adesão em massa. Ok. Então, vamos lá. Os governos querendo, por exemplo, regulamentar o Bitcoin é uma perda de tempo, porque não é trabalho deles, não seria a função deles, porque eles não vão dar nem conta de fazer. Seria isso. Porque um dos argumentos a favor da regulamentação, da regulação do mercado de criptomoedas, é justamente a ignorância do público em relação ao mercado. Como é que, né? O governo tem que proteger o Zezinho, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Quem sabe que, né? Não tem, ele precisa se educar. Vai que é um esquema, não sei o quê. Então, como é que fica? É trabalho do governo ou o governo está perdendo tempo? O governo sempre estará atrasado frente aos trends tecnológicos, certo? Porque certo. O governo ainda precisa entender. Você não entende. Se houve um político, a maioria não tem propriedade. Naquele processo onde que o Facebook precisou prestar esclarecimento para o Senado americano, ficou claro a ignorância dos senadores, dos congressistas em relação à tecnologia do Facebook. Em relação à internet em si, cara. Tinha cada pergunta lá que... Exatamente. Então, o cidadão não pode contar com o governo. As regulamentações que são feitas em mercado, tem um conhecido nosso que falava, precisava ter regulamentação, igual CVM, a CVM precisa tomar aí a frente, botar... Falei, cara,
Eu sou totalmente contra isso. A gente vem de uma tecnologia descentralizada que empodera a massa, não os governos. É ao contrário. Essa tecnologia está empoderando as formiguinhas, o povo, mostrando que o povo tem que decidir, o povo escolhe seus protocolos, o povo toma suas decisões. Você veja só, a CVM ela só encarece o processo, ela não salva ninguém. A OGX, por exemplo, passou por todos os regimentos financeiros do mercado brasileiro, por todas as auditorias, por todas as exigências, e isso não protegeu o capital do investidor. Em última instância, o lucro ou prejuízo é do indivíduo, é ele que tem que tomar o controle disso, né? Por isso que quando você passa para a criptomoeda, você não tem banco, então você é o banco, você é responsável por cuidar das suas chaves privadas, de armazenar seus ativos com segurança, você é o responsável. Outra coisa que falam muito do Bitcoin é a narrativa que começou a tomar forma mesmo recentemente, acho que no último mês, nos 2 meses, que é o Bitcoin e o aquecimento global, o efeito estufa. Eu acho que você chegou a comentar alguma coisa sobre no último episódio, mas eu acho que a gente não estava gravando na hora. Então qual que é o veredito sobre o Bitcoin e o meio ambiente? Quer falar, BD? Não tenho tanta propriedade quanto você. Só sei que você usar energia limpa, mais barata, é muito mais lucrativamente, né? Muito mais financeiramente vantajoso para quem está minerando. Se eu fosse minerar, eu ia buscar energia mais barata e, sei lá, eu ia instalar um painel solar na minha casa. Eu não vou me aprofundar aqui às questões do trend ecológico do climate change, da mudança climática. Você que está nos assistindo à inteligência, eu quero só que você faça um exercício que nos anos 80 era chuva ácida, nos anos 70 era global freeze, nos anos 80 era chuva ácida, nos anos 90 era buraco na camada de ozônio, nos 2000 era aquecimento global e agora é mudança climática. E você deveria formar um juízo com isso daí. E eu não vou me aprofundar nisso. Em questão do Bitcoin ser prejudicial para o sistema, para o aquecimento global, é uma piada. Porque é o seguinte, para minerar Bitcoin, você vai para onde tem energia barata. Onde tem energia barata? Onde está faltando energia, onde está sobrando? Onde está sobrando. Mineração de Bitcoin só usa a sobra de energia. Se não estivesse lá Bitcoin sendo minerado, essa energia ia jogar fora, porque energia é um produto extremamente volátil que o ser humano ainda não aprendeu como armazenar. Inclusive, na bateria, ele perde. Se você deixar a bateria lá, ela esvazia sozinha, porque a energia não fica. Então, bota isso na sua cabeça. Só existe mineração Bitcoin usando sobra de energia. Porque onde não tem energia sobrando, a energia é cara. E se a energia é cara, não tem espaço para o Bitcoin. Então, onde tem Bitcoin minerando, tem energia barata, tem sobra de energia. Esclarecido, então. O Bitcoin foi, então, aí o primeiro eCash, né? O primeiro bem-sucedido eCash. Qual que é a diferença do Bitcoin para todas as outras criptomoedas? Boa pergunta. O Bitcoin é o first mover. Se você estudar a vantagem do o primeiro a chegar, ele sempre leva vantagem. O Bitcoin, ele foi o primeiro. Ele é o rei, é o pai, é o que mostrou que era possível. Depois criaram-se versões do Bitcoin tentando melhorar a situação e nada aconteceu de roubar o lugar do Bitcoin. De repente, todo mundo queria ser um Bitcoin melhorado. E não adiantou nada disso. Aconteceu por quê? Porque o Bitcoin está consagrado, sua posição, ele é a rede de imutabilidade dele, ele é o maior hash de mineração, então isso dá imutabilidade para ele, segurança na rede, está aí desde 2009, mais de 10 anos no ar, sem falhar, sem ter um hack, sem ter um problema. Então, mesmo se a gente comparar com o sistema financeiro global,
ele é superior a qualquer sistema financeiro global. O sistema financeiro de remessa internacional, que é SWIFT, para você mandar e receber dinheiro de fora, ele teve em 2020, ele teve 32 bilhões de dólares em fraudes, transações fraudadas dentro do sistema SWIFT, dentro das redes bancárias. Bitcoin teve 0, porque não é possível fraudar uma transação de Bitcoin. Então, a gente tem o seguinte, nós temos um mercado de criptomoedas, nós temos o Bitcoin, temos as altcoins. Uhum. Altcoin é tudo que não é Bitcoin. E temos as farofas. Aí o BDN depois vai entrar profundamente nas farofas. Então, tudo é criptomoeda, porque usa a criptografia para dar segurança para essa tecnologia. Tudo é criptografado. Então, dentro do mundo das criptomoedas, você tem o Bitcoin e o resto. O resto é chamado altcoin, de moeda alternativa. Então, tudo que não é Bitcoin é altcoin. Dentro das altcoins, você tem versões do Bitcoin, como Litecoin, como várias outras aí. E Bitcoin Cash, etc. Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, vários Bitcoins aí. E você tem outras versões do Bitcoin privadas, como o Dash, Monero, que essas sim não deixam rastro, é para manter a privacidade total das pessoas. E daí nós temos as outras blockchains programáveis. Então, as pessoas perguntam, mas com esse monte de moeda não vai afetar o Bitcoin? Não, porque cada uma cumpre um propósito, tá? Então, nós temos o Bitcoin. Depois do Bitcoin, a segunda relevância de moedas que surgiu são as privadas. Então, a vantagem delas frente ao Bitcoin é privacidade total do usuário. E depois disso, foram as moedas programáveis, que são os contratos inteligentes, que começou com o Ethereum, né? Então, você pode programar a blockchain. Então, cada uma dessas moedas se propõe a resolver um problema em si. Por isso que elas são alternativas, elas são altcoins. Bitcoin ele é um sistema financeiro eletrônico que resolve um problema global de confiança e efetividade do sistema financeiro e também que não funciona eletronicamente na internet. E daí nós temos outras moedas resolvendo outros problemas, como privacidade e blockchains programáveis. E daí nós temos, o que o BDN vai explicar agora com profundidade, as farofas. As farofas são o quê? Vamos dizer, é uma ramificação das altcoins, onde a grande utilidade é não ter utilidade nenhuma. É isso, né? Elas vêm o que? Elas são meme coins, tem muita meme coin, basicamente uma cópia da outra, ela não serve para nada, ela não tem utilidade. Alguém vai lá e copia o contrato da outra e lança, e as pessoas compram, é isso, ela não tem utilidade. Assim, existem algumas diferenças. Eu acho que a gente pode fazer aí, pôr na pauta um episódio só de meme coin, né? Por exemplo, a Dogecoin seria uma meme coin, onde uma comunidade decidiu ou acredita que ela tem um valor, assim, ela criou-se um valor, né? Essa comunidade deu um valor para essa moeda, certo? Já estamos aí com 43 minutos. Mas vamos terminar, vamos fazer um episódio só de meme coin. Tem vários lugares já que já aceitam Dogecoin, por exemplo, né? Então, vai ser um pouquinho mais complexo para explicar a diferença de Dogecoin para o resto das farofas. E tem algumas outras meme coins que estão ganhando um certo valor e uma certa utilidade, mas... Digamos assim, para você que está assistindo esse vídeo, o negócio é o seguinte, temos aí 10 mil moedas listadas no mercado, mais de 20 mil em existência, cada dia sai 10. 90% delas vão virar pó, o valor delas vai chegar a 0. Isso é uma farofa. Né? E daí no episódio de meme coin a gente também vai falar por que isso acontece. E muitas farofas são usadas para golpe, né? Para scam, para rug pull, e enfim. Beleza. Tem que tomar cuidado. Tá, então vamos se encaminhar aí pro fechamento, então, que já faz mais de 40 minutos que a gente está aí. O BDN tem que correr, que tem uma farofa hoje também.
Não, já tá ruim aqui o negócio. Só amanhã, agora esperar até amanhã para ver se ela sobe. Ê, farofeiro! Mas Farofa, tá. uma parte das farofas, só para terminar, é como se você vai em Las Vegas. Assim, sabe? Deixa eu me redimir, deixa eu consertar. Como é que é? Você tem uma última pergunta aí? Eu tenho uma última pergunta. Essa é mais minha, não ouvi ninguém, enfim, nunca ouvi esse questionamento, mas, por exemplo, o Bitcoin é uma blockchain, mas nem todas as criptomoedas são blockchains. Não. Antes do Ethereum, que é uma blockchain programável, todas as altcoins precisavam ser uma blockchain. Então, você fazia um fork, que é uma cópia do Bitcoin, fazia algumas adaptações no código e lançava a sua moeda. Namecoin, Litecoin, quem mais era da época? Saiu a Dash, saiu... Não, Bitcoin Cash é mais novo, né? Antes do Ethereum. A Ripple, todas são blockchains. Todas elas são blockchains. Só que o que acontece? Sem a blockchain programável, sem os contratos inteligentes, você só consegue pegar o seu token, mandar de A para B e de B para A, e assim, igual o Bitcoin. Quando surgiu... Pagamento. Quando vem o Ethereum permitiu você programar a blockchain, fazer contratos inteligentes e rodar aplicativos em cima dessa blockchain. Então, foi como se essa blockchain se tornasse um computador da internet. Como se ele fosse um grande cloud, uma grande nuvem, e nela você tivesse vários aplicativos, Salesforce, Facebook, YouTube. Só que quando esses aplicativos foram lançados em cima do Ethereum, esses aplicativos também precisavam da economia deles e lançaram os próprios tokens deles. Inclusive, você pode programar o Ethereum, o token de um ativo que você quiser. Digamos que você seja um grande produtor de soja e você queira fazer um token para suas sacas de soja. Você pode ir no Ethereum, programar suas sacas de soja, lançar seus tokens, vender esses tokens e esses tokens serem redimíveis, ou seja, eles podem ser trocados por sacas de soja eventualmente quando alguém quiser usar. E por isso se criou depois do Ethereum, explodiu o volume de coins, de altcoins, que nada mais são que tokens mintados, gerados na blockchain Ethereum, ou tokens que fazem parte da economia desses aplicativos que rodam em cima do Ethereum. Daria para fazer um episódio só sobre Ethereum também. Também. Já que a gente está sugerindo episódio, tem que fazer NFT também. Enfim, tem muita coisa para falar também. Uhum. Mas então a gente tem blockchain. Mas, vamos dizer assim, tem o Bitcoin, que é o Bitcoin. Das altcoins a gente tem... Você tem o seguinte, você tem os tokens nativos de blockchain, que eles são os tokens nativos da blockchain. Do Bitcoin é o Bitcoin, da Ethereum é o ETH, certo? Que são o combustível e o token generativo dessa blockchain. Fora isso, você tem os tokens utilitários, que estão associados a algum aplicativo que roda em alguma smart chain, que pode ser o Ethereum, mas hoje pode ser outras também. E você tem o token security, que é um token que representa um ativo, como eu falei, o saco de soja, mas você pode ter um token de grama de ouro, que já tem também hoje, ou você pode ter um token igual ao Tether, que representa $1, certo? Então essas são as três naturezas de tokens que você tem. Que o token que a gente entende hoje como criptomoeda, como altcoin e tudo mais. Okay. Então, quando você entra lá no market cap, você pode estar vendo um token nativo de blockchain, você pode estar vendo um token utilitário, ou você pode estar vendo um token de ativo, um token security. Entendi, então. Bom, com isso a gente finaliza o nosso segundo episódio. Quem quiser mais informações, quem tiver ainda dúvidas, pode deixar aí nos comentários do vídeo. Vai ficar no canal do Patrick, né? A gente está deixando lá. O Patrick também tem um livro, né? Bitcoin, a corrida do ouro digital. Você que está no canal dele, você provavelmente já sabe, né, que ele tem um livro. Então, se você ainda não pediu o livro, peça o livro, que inclusive a gente dá o livro para você. Você não precisa nem pagar, você só paga o frete, o livro é seu.
Tá moscando. Tá moscando se não pedir esse livro ainda. Nas redes sociais também temos aí, ó, perdemos um guerreiro. É o livro. Aí, esse aí, Bitcoin, a corrida do digital. Esse livro. Esse livro. Então, vai estar o link aí na descrição do vídeo. Temos também nosso relatório Money Club. Patrick, quer falar do relatório um pouquinho? Relatório Money Club é uma seleção de 27 criptomoedas para você investir e buscar uma performance ideal. São uma seleção de 27 moedas, levando em consideração o menor risco e o maior potencial de rentabilidade para você. Em 14 de abril, ele bateu 1.200% de performance. Agora, com essa recuada do mercado, ele está em torno de 700%, atualmente acumulando rentabilidade. Maravilha. Não é qualquer relatório, minha gente. Nenhuma posição no vermelho. Pô. Isso não é qualquer um que faz. Né? Vai ver as farofas do BD, né? Como é que... Não, farofa é para quem... Putz. Fortes emoções. Radical. Fortes emoções. É tipo você ir para Las Vegas apostar no cassino, entendeu? Ou dá muito bom, ou você vai perder tudo. Por isso você vai pondo só de pingadinho, né? Você não põe o dinheiro do investimento mesmo. É lá nas cripto do relatório. Aí quando você quer dar uma brincada, você tira uns 10, 20 dólares. Se tiver em busca de aventura, né? Grandes aventuras. Vegas é para quem está em busca de aventura, né? Ou para quem está brincando. Não vai para Vegas. Não. Então, dúvidas, então, deixem nos comentários. Temos também nosso perfil no Instagram, que não está ativo, mas estará ativo no momento da publicação desse vídeo. Você pode deixar suas dúvidas lá também. E por hoje é isso, senhores. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado pela audiência, pela participação de todos. Até a próxima. Um abraço.